Nesse mês, que chama-se Família SA, a vida corporativa dentro da família. Quando você olha esse título, você talvez fique assim, mas o que tem a ver vida corporativa dentro da família? Ou então, eu não trabalho em grandes corporações, o que isso vai ter a ver comigo? Então vamos com calma, eu vou tentar te explicar. O mês de maio comumente é relacionado com o mês da família. E então a gente escolheu um tema de família para falar no mês de maio. Segunda coisa que é importante você entender, não é uma série para casais, ok? Não é para o casal, é para a família. Então eu quero falar para a família. E quando eu falo de vida corporativa, eu quero que você entenda trabalho, vida de trabalho. Ah, mas eu não estou trabalhando agora. Mas você faz alguma coisa em casa, não faz? Você definiu fazer alguma coisa em casa. Então é a sua vida de casa. Ah, mas minha empresa não é bem uma corporação. Mas você trabalha, não trabalha? Então, é toda essa dinâmica do trabalho, tudo que gira em torno do trabalho. Então, é a vida no trabalho influenciando na família. E eu preciso te advertir de uma coisa. Existe um livro chamado Família S.A. Acho que do pastor Josué Campana. Mas o que nós vamos abordar é totalmente diferente do livro. Ele apoia o conceito de família S.A. e eu critico o conceito de família S.A. Então, não tem nada a ver com o livro. Ok? O que eu quero abordar aqui para a gente nesse mês é a influência da cultura moderna, principalmente do mundo corporativo, do mundo do trabalho, fez com que muitos enxerguem a família como uma empresa. E essa compreensão traz consequências trágicas aos relacionamentos familiares, relacionamentos pessoais, e a mídia ainda tenta vender uma ideia de uma família perfeita. Aí complica mais ainda, o bicho pega. Então você tem um trabalho influenciando na família, você tem, quando você olha para fora, você vê famílias idealizadas, você vê famílias perfeitas, e você olha para a sua e fala assim, cara, eu estou perdido. O que eu vou fazer? Pois bem, eu quero abordar sobre isso. O tema de hoje é armas de brinquedo. Armas de brinquedo. O que isso tem a ver com a família? Eu acho que você vai entender. O texto base para a gente conversar é Provérbios 12, versículo 18, que diz assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. As palavras do falador ferem como pontas de espadas, mas as palavras do sábio podem curar. Nós vamos ter aqui, querido, 15, 20 minutinhos no máximo. Então eu quero que você me dê toda a sua atenção nesses 20 minutos que a gente vai ter aqui, ok? Para a gente aproveitar o máximo possível. Esse texto, na versão da mensagem, diz assim: as palavras que existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Então, eu quero abordar um pouco hoje sobre as palavras que nós falamos, palavras que nós abordamos, ok? Antes, vamos definir um pouco os conceitos. Família. Quando eu falo de família e você fala de família, a gente está falando da mesma coisa? Família ela mudou muito o conceito ao longo do tempo. Então, na antiguidade, você tinha a família patriarcal, que se reunia, todo mundo morava em torno do patriarca. Você tinha o patriarca, que estava todo mundo em torno. Na modernidade, surgiu o conceito de família nuclear, que é o conceito de família da interação física, pai, mãe, filhos, aquela família doméstica ali. Já na pós-modernidade, surgiu um outro tipo de família, que é chamado de família mosaico. Família mosaico, às vezes, você tem um pai, uma mãe, mas os filhos são de um outro relacionamento do pai ou de um outro relacionamento da mãe. Você tem aí um agregado na família. Então a família não é mais a família perfeitinha que a gente tinha na modernidade. Pai, mãe e os filhos. Às vezes você tem hoje famílias compostas onde a mulher é o chefe da casa, tem os filhos, o marido foi embora, ou tem a mulher com os filhos, mas os filhos não são todos dela. Então você tem uma outra composição. Tem um homem que é chefe de família, é do lar. A família mosaico, ela é composta tipo um mosaico, são várias pecinhas que formam uma família. Hoje a gente tem muito disso. A família nuclear é a família do contato físico.
Já a família mosaica já não tem mais tanto contato físico, as pessoas passam 7 horas e meia em média de frente com uma tela. Você está sentado numa mesa, você começa a perceber a influência do celular. Daqui a pouco, depois de meia hora de conversa, está todo mundo no celular, no Face ou no Zap, vendo as notícias, vendo o que está acontecendo, e a comunidade ali reunida em torno da mesa já não faz mais sentido. Você está se conectando com a pessoa que está a quilômetros de distância. A tecnologia ajudou muito isso, a família começar a se fragmentar um pouco. Essa família mosaico, ela é a tipo da família que cada um pega a sua comida e vai sentar em frente a uma tela. Ela não come mais em frente a uma tela. Ela não come mais ao redor de uma mesa, por exemplo. São características que você percebe. As telas dos celulares, dos tablets, é como se fosse um componente, uma adjacente dessa família. Então, quando a gente fala família, não sei o que está na tua cabeça, se é a família patriarcal, se é a família da modernidade ou a família da pós-modernidade. Ok? Então você se enquadre aí quando você estiver falando de família. Eu vou estar falando de família da pós-modernidade, família mosaica, a família que não tem um padrãozinho, é uma família. Quando eu falo de família SA, o conceito de SA significa sociedade anônima, que é uma companhia com fins lucrativos, onde cada pessoa tem uma quantidade de ações e o bem da empresa gera o bem de todo mundo. Então, se a empresa deu lucro, obviamente você ganha. Se a empresa deu prejuízo, obviamente você perde. Isso é o conceito normal de uma empresa SA. Agora, se eu trago esse conceito para a família, nem sempre numa empresa você percebe que todos os sócios estão andando alinhados e todo mundo quer o bem comum, mesmo que você tenha que sacrificar os lucros para investir na empresa. Às vezes você tem alguns sócios que querem retirar o lucro, querem retirar o dinheiro. Então, se esse pensamento se aplica também à família, e se cada um da família é um sócio, você vai ter também gente que não quer se doar pelo outro, não quer se doar pela família, quer ver o seu bem-estar primeiro. E isso acontece muito dentro dos nossos lares hoje. Então esse é um problema. O problema é porque o nosso senso de altruísmo e de relacionamento ele muda. Tem uma chargezinha aqui que é muito legal que eu vou te mostrar. Mas quando eu penso em família, a família ainda é a comunidade onde podemos celebrar as vitórias e chorar os fracassos. Sendo mosaica, patriarcal ou nuclear, ela ainda é esse ambiente. Mas quando eu estou falando sobre essa visão mais egoísta, olha só essa tiradinha aqui. A tiradinha do Calvin. As pessoas são muito egoístas, diz ele. O mundo seria bem melhor se, para variar, as pessoas parassem de pensar em si mesmas e pensassem nos outros. Aí o companheiro dele diz: puxa, e eu me pergunto, quem seriam esses outros? O Calvin responde: todo mundo devia pensar em mim. Esse é o conceito que a gente tem hoje de altruísmo. Nós achamos que as pessoas deveriam pensar nos outros, mas no fundo nós queremos que as pessoas pensem na gente. Então, dentro de uma família, a gente fala assim: nossa, como você é egoísta, você não pensa nos outros. No fundo, você quer que ela pense em você. E se esse sentimento egoísta, esse senso de individualidade, de competitividade, começa a fazer parte da família, começa a se estabelecer um caos. Ok? Vamos retomar o conceito da família SA, que a gente está seguindo. Eu peguei uma reportagem muito interessante do Jornal da Orla, muito legal, e o título é Palavras da Moda que Ninguém Aguenta Mais Ouvir. Eu quero que você faça um teste aí. Se você já ouviu esse tipo de palavra em casa, em um ambiente familiar, a coisa é para você levantar a orelha. Palavras como otimizar, agregar valor, resiliência, focado, assertivo, proatividade, demanda, meritocracia. Já ouviu isso dentro de casa? Isso é comum no ambiente de trabalho. Agora, o problema que é interessante é quando a gente começa a ouvir esses conceitos, não com essas palavrinhas às vezes, mas o conceito está embutido na fala de algumas pessoas dentro de casa. Aí a coisa complica, porque você começa, ou seja, é uma influência do mundo do trabalho na regência da família. Aí a coisa pode complicar um pouco. Por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente poder sintonizar. Quando a influência da vida corporativa invade a família, em um ambiente
corporativo, ambiente de trabalho, é comum a especulação. Uma mentira ou um blefe são usados como estratégia de venda de negócio. Ocultar uma informaçãozinha, embrulhar melhor o peixe para vender, dar um blefe quando você vai negociar. No ambiente de trabalho, isso pode até ser comum. O problema é quando isso começa a entrar dentro de casa. As pessoas começam a usar o blefe para dentro de casa, começam a usar a mentirinha para conseguir mover o outro. Aí o bicho pega. Por quê? Tem um pensamento chamado secularização ou privatização da vida que divide o ser humano em áreas. Então, as pessoas começam a entender que no trabalho você pode ter uma postura e em casa você pode ter outra. Complicado. Você tem que ser íntegro. E íntegro é inteiro. O que você é no trabalho é o que você é em casa. E às vezes você é íntegro por mal, porque o que você é no trabalho você traz para casa. Se você é um salafrário no trabalho, você traz isso para casa. Se você é um malandro no trabalho, que passa a perna nos outros, que tira vantagem de todo mundo, você traz isso para casa. Aí a coisa complica. Mas existe a privatização da vida, é assim. O cara, por exemplo, é líder na igreja. Vou pegar ele como exemplo. O cara é líder na igreja. E vamos supor que eu seja simples no meu condomínio. Aqui na igreja eu prego ética. Lá no meu condomínio, eu blefe sobre orçamentos para poder baixar o preço. Mas eu faço parte também de uma comissão de ética de um hospital. E aí eu começo a aceitar suborno para fraudar a licitação do hospital para a gente conseguir botar um dinheiro no bolso. E em casa eu sou marido e eu prego fidelidade à minha esposa. Não funciona. Concorda comigo? Então essa privatização, secularização começa a dividir você para que você seja uma pessoa em cada ambiente. Jesus nunca ensinou isso. Isso não é a melhor versão ou a melhor forma de se viver. Você sabia que todos nós usamos armas de brinquedo? Todos nós usamos armas de brinquedo. Inclusive não. Na família. Na família. No relacionamento familiar é muito comum. Elas parecem armas verdadeiras, mas na verdade são apenas blefs. Palavras como: eu vou me separar de você, eu vou sumir no mundo, não aguento mais você, eu te odeio, nosso casamento acabou, você não tem mais jeito. Pessoas usam essas palavras sabendo que não vão levar as últimas consequências dessas palavras, e elas usam como se fossem arminhas de brinquedo que não ferem. Não, isso é só para fazer ele se mexer, é só para fazer ela se mover, é só para ver se anda, é só um chutinho no traseiro para ver se acorda. Mas essas arminhas vão fazendo marcas e marcas e marcas no coração do outro, e a gente não percebe. São situações e ameaças que sabemos que não vai acontecer, mas que ferem e nos machucam. São palavras que diariamente usamos para agredir e machucar pessoas, e principalmente as pessoas que estão perto de nós. Tem um livro chamado Família Acima de Tudo. Ele diz assim: justamente as pessoas que nos amam é que acabamos decepcionando, vítimas dos nossos erros do dia a dia. A lógica diz que deveríamos ser leais com as pessoas que nós amamos, mas na prática fazemos justamente o contrário. Nós usamos essas armas e artifícios e machucamos pessoas. Nós deveríamos ser mais leais, ser mais verdadeiros e mais amar. Eu peguei 3 pensamentos, um provérbio e 2 pensadores, para te mostrar a gravidade disso. O Sigmund Freud falava, né? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Um provérbio árabe: você é senhor do seu silêncio e escravo das suas palavras. E o Shakespeare dizia: é melhor ser rei do teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Quando você volta para essas realidades das armas de brinquedo, você acaba se tornando refém das suas próprias palavras. Você se torna um refém disso. E há 2 personagens nessa brincadeira: a vítima e o agressor. A vítima é aquela que sofre,
E o agressor é aquele que faz uso direto. Às vezes você não sabe mais se você é vítima ou se você é agressor, porque é um chumbo trocado dentro de casa, é um chumbo trocado na família, que você não mais sabe se você está agredindo ou está sendo agredido. A grande questão que eu te pergunto é: com quais personagens você se identifica? Mais com a vítima ou mais com o agressor? O que você tem sido? Mais vítima ou mais agressor? Vamos dar uma pausa aqui. Você está entendendo o conceito até agora? Então, o que eu estou querendo abordar? Vou fazer uma recapitulação para você. Eu estou dizendo que o mundo do trabalho, ele está causando influências negativas dentro da sua família. E que tipo de influências? As influências ocorrem quando você traz conceitos de dentro do trabalho para a sua família. Um dos conceitos que você traz para a sua família, que você pode trazer para dentro da nossa família, é o que? É quando você usa armas de brinquedo. O que são armas de brinquedo? São palavras que você usa para mover as pessoas, para ferir, mas que você sabe que não vai matar. Você usa para tentar conseguir algum movimento. Isso são armas de brinquedo. O problema é que isso fere, porque você acaba se tornando escravo do que você fala. Porque se o outro levar as últimas consequências, você tem que levar também. Então é tipo assim, você fala: eu vou me separar de você, eu não quero mais saber. E o outro bancário fala assim: então tá bom, então vai. Aí teu orgulho vai falar mais alto. O que você vai fazer? Você vai ou fica? Porque se você ficar, você sabe que a sua moral cai. Se você fosse estar cumprindo sua palavra, a sua família foi destruída. O que você faz? Algumas pessoas muito orgulhosas fazem o quê? Falam que vão. E aí a família se destrói. Algumas pessoas que botam o galho dentro, elas fazem o quê? É tipo você dá poder para o outro começa a oprimir você, porque você usou aquele tipo de palavra. Então você usou armas de brinquedo, você se tornou escravo dessas palavras. Agora, para você se posicionar nisso, você tem sido agressor ou vítima? É isso que eu preciso que você pense nessa manhã. E nós temos dois desafios quando você vai pensar sobre agressão. Se você é a vítima, se você é o agressor, temos dois desafios. Desafios para a família. O primeiro desafio são as famílias que são desfeitas, é quando não se consegue viver com o outro. Você não consegue suportar o outro. O desafio para essa família é o desafio da permanência. É o voto da permanência. Existe um livro chamado A Sombra da Planta Imprevisível, ou Vocação Espiritual do Pastor, do Eugênio Peterson. Ele está falando para pastores, ele está criticando o fato de pastores saírem para várias igrejas. Fica alguns anos numa, alguns anos na outra. Ele falou assim: eu fiz um voto de permanência. É o mesmo voto que eu faço para o meu casamento. Eu falei que eu ia ficar nessa igreja e não sair dela. Haja o que eu ver. Às vezes, talvez esteja faltando você fazer um voto de permanência. Se a coisa está feia, se o convívio está difícil, expanda os seus horizontes. Se você está olhando, estou falando família, você está vendo aquela família nuclear, pai, mãe, irmãos, e não tem problema nenhum, expanda um pouquinho. Você também é sobrinho, você também é tio, você também é neto, você também tem parente, você também é irmão, a não ser que é filho único. Então expande um pouquinho isso. Não fica restrito só ao núcleo da sua família. Expande um pouquinho. Expande talvez também para a sua família estendida. Aqui a igreja. Expande. Tenta entender o que Deus está colocando no teu coração, o que Deus está falando para você nessa manhã. É o desafio da permanência. Quando a coisa está se quebrando, querido, o desafio que você enfrenta é o desafio da permanência. E sobre famílias disfuncionais, quando não se consegue viver sem o outro, pessoas obcecadas, dependentes, que não conseguem viver sem o outro, o desafio da convivência, aprender a conviver, aprender a viver. Eu já vi muitas pessoas doentes e dependentes de outras pessoas, escravas emocionais, pessoas que são vampiras emocionais, que sugam o outro até não ter mais nada para tirar. Famílias desfeitas, o desafio é ser perseverante, para que sua família não seja desfeita. Famílias disfuncionais, o desafio é o desafio da convivência, aprender a conviver, aprender com Jesus. Para finalizar, eu queria fazer duas considerações. Que tal, ao invés de usar armas de brinquedo, você procurar palavras de cura? Eu sempre falo aqui, né? Que as suas palavras podem ser remédio, maquiagem ou veneno. Palavras remédio são palavras que curam. Palavras de maquiagem são palavras que são aparentes só. E palavras veneno são aquelas palavras tortas, aquelas palavras que entorpecem, que matam os outros.
Se você fosse avaliar a qualidade das suas palavras, quando você fica bravo, por exemplo, e você se acha no direito de ofender as pessoas da sua família, porque você tem o direito porque você foi ofendido, quais palavras têm saído da sua boca? Porque a gente tem muito disso, já perceberam? A gente foi magoado, né? Feriram a gente, então a gente se sente no direito de revidar, e aí a gente fala o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e acha que o outro tem que segurar a onda, porque ele machucou, agora ele toma. Só que o problema, eu até concordo com você, o outro merecia mesmo, porque se ele machuca a gente, ele merecia. Mas o problema é o que está na Bíblia, quando ele fala, a boca fala do que está cheio o coração. Aí a coisa complica, porque se eu solto os cachorros em cima do outro, o que está dentro do meu coração? É aquilo que saiu. Se eu mando ela ou ele para aquele lugar, se eu mando ela ou ele calar a boca, se eu xingo de desrespeito, eu posso até estar na minha razão, entre aspas. Mas o problema é que eu estou me contaminando. Eu estou tentando ferir o outro, igualar, fazer o outro sentir a minha dor, mas eu não percebo que eu dei brecha para a minha natureza carnal plantar uma podridãozinha dentro do meu coração, e a boca fala do que está cheio do coração. Então, se sai uma palavra dessa da minha boca, um grito, um berro, uma palavra drástica, um cala-boca, isso que está no meu coração. Mas você é imbuído e revestido da razão. Você é revestido da razão, e se você está com razão, o outro que se lixe, ele que aguente as consequências. Só que você não está percebendo que você está machucando o próprio seu coração. Cuidado com as suas palavras. Tenha palavras de vida, palavras que curam. E a segunda consideração é que, entenda, às vezes palavras de cura não são palavras doces, são palavras de verdade. Isso é uma outra realidade que as pessoas não estão acostumadas a lidar. A gente acha que as palavras doces, elas são palavras que passam a mão no pelo da ovelha. Não. Palavras que saram, palavras que curam, são palavras de verdade. E a gente às vezes não está mais acostumado a ouvir verdades. A gente não está mais acostumado a ouvir críticas. A gente tem que aprender. Porque se a pessoa que está do nosso lado, que convive com a gente, aponta um defeito, e você percebe que não é uma implicância, mas está apontando para você um caminho, um defeito, um problema, acorda para a vida. Isso são palavras de verdade, são palavras de Deus, são palavras que Deus usou a pessoa que está perto da gente, para mostrar para a gente que a gente precisa mudar. E se você continuar ignorando essa realidade, aí não vai dar certo, você não vai enxergar nada. Nem sempre você vai ouvir palavras doces, nem sempre você vai ouvir palavras que vão amansar, alisar o seu pelo, mas pessoas que te amam de verdade sempre falarão palavras de verdade, nos dois sentidos, palavras verdadeiras e palavras que são verdade, palavras na realidade. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Qual a qualidade das suas palavras e quais são a qualidade das palavras que você tem ouvido. Não use armas de brinquedo, porque elas machucam. Ok? Vamos orar? Feche os olhinhos, fica sós com Jesus e vamos orar. Deus eterno, Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa manhã aqui tão especial, uma manhã que nós podemos conversar um pouco sobre família, uma manhã que nós podemos falar um pouco sobre essa realidade da família e dos danos que a vida corporativa tem trazido para a família. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra seja semeada no nosso coração, seja plantada no nosso coração e dê fruto. Que o Senhor nos abençoe de fato e nos guarde, para que possamos ter uma família abençoada, uma família de verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.